Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia comigo, você que trouxe Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 13. Amado Espírito Santo, abra a porta da tua palavra, Senhor. Nos ensina, querido Deus, a andarmos em ti. Senhor, estamos aqui, Deus, porque um dia esta palavra, Pai, aquilo que aqui está escrito, se fez carne. A palavra diz, Senhor, que o Verbo é Jesus Cristo e o Senhor se fez carne. Se fez carne, Deus, como nós somos. Para que aquilo que está escrito aqui, Deus, não ficasse apenas no discurso. Não ficasse apenas no vocês têm que fazer. Mas o Senhor veio e se fez carne para viver de fato aquilo que disse. E mais do que isso, dizer para cada um de nós, Deus, que é possível também andarmos por essa palavra. O Senhor Jesus nos ensinou que no nome dEle, com Ele, Ele em nós, poderíamos fazer as mesmas coisas. Na sua humildade característica, ainda disse que poderíamos fazer coisas ainda maiores. O Senhor Jesus viveu na plenitude, nesta terra, limitado no corpo como nós estamos, esta palavra. Por isso nos ensina, Pai, a andarmos por ela. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero ler um texto para você que todos nós conhecemos. Eu gosto de, no culto de Santa Ceia, pregar um pouco diferente da maneira como a gente prega no culto de domingo, no culto de quinta, nos outros cultos. Porque o culto de ceia tem logo essa característica mesmo de estarmos entre nós. Então eu gosto de ministrar como eu estudo em casa. Em casa eu costumo abrir a palavra, fazer uma oração, pedir a direção do Espírito Santo. E aí vou estudando os textos e junto com ele, Deus vai ligando um no outro, a gente vai estudando e no final, primeiro aprendemos muito, somos exortados, somos edificados, somos repreendidos. Eu sou, né? Para depois poder ter de fato uma palavra para trazer para a igreja. Não existe palavra pregada em cima do altar que primeiro não falou com o pregador. Um dos erros que nós cometemos, já cometi, eu creio que você também já deve ter cometido, alguns estão cometendo, é o erro de ler a palavra pensando nos outros. Ouvir a palavra pensando nos outros. A palavra de hoje é para nós, é para mim, é para você. Quando eu leio a Bíblia, eu leio para mim. Leio para aprender, leio para crescer, leio para descobrir a vontade de Deus. A partir daí, Deus dá palavras e aí, claro, a gente se lembra de situações da vida, do cotidiano, e a gente acaba aplicando de uma maneira generalizada para que todos entendam. Mas primeiro é para nós. E hoje eu quero ler dessa maneira, como se estivesse estudando em casa. Você pode anotar, se você pode escrever, se você pode frisar aí. Este texto mesmo que eu vou ler para você é um texto muito conhecido, fala da supremacia do amor. Paulo escrevendo 1 Coríntios 13. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui é mudar a palavra amor pela palavra Jesus, pela palavra Deus. E aí você diz, é heresia, pastor? Não. 1 João capítulo 4, verso 5, a palavra do Senhor diz que, verso 5 não, verso 17, a palavra do Senhor diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus não tem amor. Deus não dá amor. Deus não é como nós que precisamos receber o amor.
para dar o amor. A sua essência é o amor. Deus é diferente de Deus tem. Deus é o amor. Lá em João capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então eu posso trocar essa palavra amor nesse texto, até para nós entendermos que muita gente lê e não consegue entender porque não sabe dessa verdade. Porque o que nós vamos ler aqui é muito difícil de fazer. Às vezes a gente fala, porque o amor não vê o seu próprio interesse, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo. O amor não pensa nos seus próprios interesses e tudo mais. Nós vamos ler aqui, mas olhando para a gente vê como é difícil viver dessa maneira. Agora, se Deus estiver em nós, se o Espírito Santo de Deus estiver em nós, se o amor estiver em nós, não o amor que o mundo prega, por isso que é muito importante também nós cuidarmos com a palavra amor. Hoje as pessoas dizem eu amo para qualquer coisa. Qualquer coisa hoje é amor. O amor está banalizado de uma maneira que ninguém mais entende de fato o que de fato é amor. O que de fato é amor está aqui. Eu já vi pessoas falando das múltiplas formas do amor. Não existe múltiplas formas de amor. Existe multiforme graça do Senhor. Deus, na sua graça, Ele é multiforme. No seu amor, Ele é um só. Existe um tipo de amor, o amor de Deus. A partir desse amor, nós conseguimos amar o outro, amar a esposa, amar os filhos, amar verdadeiramente pessoas, vidas, até o cachorrinho de estimação. Mas a palavra do Senhor diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o verdadeiro amor em nós só temos quando nós temos de verdade Deus dentro de nós. Porque o amor vem dEle. Então essas formas de amor que nós vemos no mundo, meu irmão, não é amor, é outra coisa. A graça sim é multiforme, porque se não fosse a multiforme graça do Senhor, as múltiplas formas do favor imerecido do Senhor, Deus salvaria apenas um tipo de pessoa. Eu dependi da multiforme graça do Senhor para ser salvo. Porque os meus pecados, os meus erros eram diferentes dos seus. Como os seus eram diferentes dos outros. Então, por isso Deus é multiforme na sua graça. Ele vai variando com o seu favor imerecido para alcançar a todos. Agora o amor de Deus é de uma maneira só. E a partir dele, a partir do momento que nós temos Ele, nós conseguimos fazer com que este amor alcance outras vidas. Conseguimos cumprir o propósito que Jesus Cristo falou. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Só que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então a primeira coisa é receber o amor de Deus. Abrir o coração para receber este amor. Entender este amor, e a partir daí, começarmos a manifestar este amor na nossa vida e na vida daqueles que fazem parte da nossa vida. Amém? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver Jesus, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu fale, como diz a palavra, a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver Jesus, se eu não tiver Deus, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, um prato que retine. Quando a gente olha para isso, a gente olha para um sino, para entender o que Paulo estava escrevendo, e eu gosto muito. Quando a palavra é amor, de olhar para Paulo, e olhar também para João. Porque se existem duas pessoas aqui na Bíblia que têm autoridade para falar de amor, é Paulo e João.
Paulo, porque foi alcançado por este amor, que nós não entendemos, depois de fazer coisas terríveis contra o Senhor. A Bíblia mostra em Atos 9, quando Paulo é alcançado por este amor se apresenta a ele, este amor chega ao ponto de cegá-lo, porque ele não conseguia entender aquilo que ele escreve lá em 2 Coríntios 5, que eu falei aqui no começo, pois o amor de Cristo nos constrange, ele escreve, porque ele se convenceu que um morreu por todos, então logo todos têm que morrer, porque ele morreu para aqueles que vivem, não vivam mais por eles mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse constrangimento ele teve no dia em que Jesus se apresentou a ele, este amor. Por que se constrangeu? Porque ele estava indo a Damasco com cartas, para perseguir, para prender, para, se possível, matar pessoas, homens e mulheres que estavam querendo viver esse amor. Quem anda com Jesus, quem tem a palavra de Deus, quem vive por essa palavra, é atacado, é afligido, é perseguido, porque o mundo pertence ao maligno. Mas o que alguém que tem o Espírito Santo, o que alguém que tem o Espírito Santo pode fazer de mal contra outra pessoa? O que na palavra nós vemos Jesus nos ensinar, Jesus nos mostrar como caminharmos, que prejudica pessoas que andam à nossa volta, prejudica pessoas que nos conhecem? Nada. A perseguição vem, o ataque vem, as maldades acontecem, porque o mundo pertence a Satanás, e Satanás, quando olha para nós, vê em nós o selo da promessa, a marca do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido naquela cruz do Calvário. Então quando ele olha para nós, ele vê, não nós, mas ele vê o sangue precioso do Senhor Jesus. Isto gera, meu irmão e minha irmã, ataques. É óbvio, vai gerar perseguições, precisamos estar prontos para isso. Paulo era um dos que estavam do lado do mal. E pior do que isso, quando Jesus se apresenta a Paulo, Paulo tinha acabado de vir do apedrejamento de Estevão. Quem é que entende essa graça? Quem é que consegue, no seu pleno juízo, olhando pela natureza humana e da carne, quem é que consegue entender o que Jesus fez por Paulo? Há poucos dias atrás ele estava consentido, ele ficou segurando as roupas daqueles que foram apedrejar Estevão. Um homem que não fez mal a ninguém, um homem que só pregou a palavra, um homem que diante dos seus acusadores, o seu rosto resplandecia como de um anjo, a Bíblia diz. E Paulo estava lá. E não contente, ele saiu para atacar. Só que Jesus apareceu a ele. E Jesus mudou a vida dele. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós, no nosso coração, desprezamos aqueles que Deus tem alcançado. Não importa de onde vem, não importa o que fizeram, não importa como andaram. Se nós, igreja, não acreditarmos na transformação de vida, meu irmão, não vai ser o mundo que vai acreditar. O mundo nem mesmo acredita. O mundo acredita em reforma. Reforma, não em transformação. Jesus Cristo transforma completamente a vida de todo aquele, meu irmão, que um dia se encontra com Ele. E aí Paulo, quando escreve, ele diz que sem amor, ele é como um sino que ressoa. Você olha para um sino, ele é de um material nobre, normalmente de bronze. Normalmente ele é feito de uma maneira que tem beleza. Normalmente um sino fica no alto de uma igreja, no lugar de destaque. Normalmente um sino tem funções importantes, como dar a cada hora o seu anúncio.
Só que apesar de tanta beleza, apesar de tanta função, apesar de tanta importância, ele é oco por dentro. E é isso que Paulo começa dizendo. Se eu for importante, se eu for belo, se eu for influente, se eu tiver destaque, se eu tiver por cima, se de alguma forma as pessoas me olham e me admiram, se eu não tiver Jesus, eu sou oco. Vale de nada. Se eu não tiver Jesus, se eu não tiver amor, se eu não tiver Deus, eu sou como um prato que retine. Sabe quando é que um prato retine? Quando ele está vazio. O prato é feito para ter comida dentro. O prato é feito para encher, para estar cheio. Prato é feito para favorecer, auxiliar aqueles que querem se alimentar. E aí é isso que Paulo está falando. Ainda que eu esteja aqui para auxiliar alguém, ainda que eu esteja aqui alimentando alguém, ainda que eu esteja aqui pregando a palavra, ainda que eu esteja aqui fazendo a vontade do Senhor, ainda que eu esteja aqui fazendo aquilo que a palavra de Deus manda eu fazer, se eu não tiver Jesus, eu serei como um prato que retine, vazio. Você pensa que tem pouca gente em cima de altares pregando sem Jesus, meu irmão? Você pensa que tem pouca gente dentro das igrejas vivendo sem Jesus? Tem muita gente como um prato que retine dentro da igreja. Aparentemente são alimentos, aparentemente estão fazendo funções, aparentemente são servos, aparentemente são pessoas que estão fazendo a obra, mas estão vazios por dentro, porque não tem amor. Não vale de nada. Paulo começa o texto dizendo: se eu não tiver amor, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver Jesus, nada serei. Profecia é dom. A partir do momento que você recebe, os dons e os chamados são irrevogáveis. Pregar a palavra é um dom. Tocar é um dom, não é seu, foi Deus que te deu. E Deus nunca mais vai tirar. Não é comum nós olharmos para pessoas que hoje estão fazendo sucesso no mundo, que saíram de cima dos altares da igreja, pegando o dom que Deus deu, e entregando na mão de Satanás. E você pensa que Deus tira? Deus não tira. Existem pessoas que viveram mistérios extraordinários, experiências com Deus que nunca mais vão se esquecer, mas perderam a essência, e a essência é Jesus Cristo. A essência é o amor. E Jesus falou: cuidado com a mornidão, cuidado com a vida meia boca, cuidado com a trajetória achando que está fazendo as coisas sem amor, porque a pessoa morna é a pessoa que tem, que exerce, mas perdeu a essência. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus vomitará da boca. Paulo está dizendo: ainda que eu viva mistérios, ainda que eu faça coisas extraordinárias, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver Jesus, nada disso me valerá. A palavra do Senhor diz que fé sem obras ela é morta. Todo mundo que tem fé, ela vem acompanhada de obras. É natural. Quando você vê alguém cheio do Espírito Santo, tocado por Deus, foi alcançado, a pessoa mudou de vida, esses são os primeiros, principalmente pessoas que estão caminhando agora, começando a descobrir, embriagados com o Espírito Santo, vivendo experiências maravilhosas com Deus, eles são os primeiros a fazerem obras. Você não precisa nem pedir, eles já estão ali prontos. Está precisando de alguma coisa, tal. Por quê? Porque eles estão andando em fé, em fidelidade. Eles estão querendo viver de fato a verdade da palavra. E aí, meu irmão, a fé, ela vem acompanhada com obras.
sem obras está morta. Agora, por outro lado, obras sem Deus não vale de nada. Porque nós não somos salvos por causa das obras. Nós somos salvos por causa da graça. Somos salvos por causa do favor imerecido de Deus. Eu não sou salvo porque eu estou pregando a palavra. Eu não sou salvo porque eu fiquei o dia todo estudando para vir aqui em cima. Não é por causa disso. Eu sou salvo porque o Senhor um dia, pela sua graça, o seu favor imerecido, teve misericórdia da minha vida e disse: eu vou dar uma oportunidade para Ele. Assim somos todos nós. Mas tem muita gente fazendo obras achando que está tudo certo. Eu estou fazendo a minha obra, eu estou aqui, então vocês têm mais que me aturar. Vocês têm mais que me aceitar porque eu estou fazendo obra, eu estou fazendo, está vendo o que eu estou fazendo? Sem amor não vale de nada. É isso que nós precisamos entender, gente. Quando fizemos a vontade do Senhor, fazemos por amor. Quando assistencializamos por amor. Quando vamos aos pobres, vamos porque temos amor. Quando alcançamos vidas pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, ela se estende à vida de outro. Fazemos isso por causa de amor. Amor por quê? Porque um dia Ele morreu na cruz por nós, nós não merecíamos. É um privilégio poder fazer a obra do Senhor. Não porque, meu irmão, nós somos merecedores, mas porque Ele é maravilhoso conosco. E aí vem Paulo dizendo: o amor é paciente. É difícil entender isso, principalmente quem é mais nervosinho. Tem pessoas que são mais irritadas, outros são mais calmos, mas aqueles que são mais irritados, é difícil entender que o amor é paciente, porque ele não tem essa virtude da paciência. Só que essa virtude é um dom, um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Quando nós lemos que Jesus é paciente, aí fica fácil de entender. Porque olha a paciência que Ele tem conosco. Olha a paciência. A paciência é tão grande que todos os dias nós vamos dormir cheio de pecados e Ele nos acorda no outro dia pela sua misericórdia. No dia que a misericórdia do Senhor não nos alcançar, nós não levantaremos, pode ter certeza disso. É só por causa delas que nós não somos consumidos. Que é isso? Paciência. E se Jesus é paciente, quando eu olho para Ele e vejo que Ele é assim comigo, como é que eu não vou ser com o outro? É por isso que nós nos constrangemos quando nós olhamos para a palavra e vemos que é Jesus nessa palavra. Como é que eu não vou ter paciência com a minha esposa, com o meu filho, com as pessoas que volta e meia pisam na bola comigo? Todo dia eu faço isso com o Senhor. E Ele é paciente comigo. Quando nós entendemos isso, o Espírito Santo vem sobre nós e a paciência começa a florescer dentro de nós como um fruto do Espírito em nós. Jesus é bondoso. Jesus não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Se Deus guardasse rancor, hein? Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olhando para nós, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, não dá, meu irmão. Não dá. Eu lendo essa palavra aqui, pensando em mim, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Quem que consegue fazer isso? Não dá, meu irmão, pela carne. Agora, quando a gente olha para Jesus, Ele tudo sofreu, Ele tudo esperou, Ele tudo suportou. E Ele nunca deixou de acreditar em nós. E por isso Ele foi para aquela cruz. Sofrer, suportar, esperar. Crendo que um dia nós estaríamos aqui, quebrantados na sua presença, fazendo valer a pena aquele sacrifício e aguardando para que o dia em que Ele volte para nos buscar.
Porque Ele foi o primeiro a tudo sofrer, a tudo crer, a tudo esperar e a tudo suportar. O cristão que quando lê isso, se lembra do que Jesus fez, ele consegue tudo suportar, tudo crer, tudo esperar. Por aquele irmãozinho abençoado, por aquele filho problemático, por aquele marido alcoólatra, por aquela mulher que não quer vir na igreja, por aquele irmãozinho na igreja que só o sangue. Olhando para Jesus, se lembrando que Ele foi o primeiro, aí é possível. Jesus nunca perece, porque Ele é eterno. Ele venceu a cruz. Ele é mais do que vencedor, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. As profecias desaparecerão e com eles os profetas. Hoje sou eu, amanhã é outro. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, porque Ele voltará, diz a sua palavra, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então o veremos face a face. Quem? Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje, numa noite de celebração, fazendo em memória dEle a Santa Ceia, para que não nos esqueçamos de quem Ele é, do que Ele foi, do que Ele fez e daquilo que Ele ainda fará, mantendo-nos aqui unidos na esperança, na expectativa, na fé, na certeza de que um dia Ele voltará. É isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, meu irmão, vemos apenas um reflexo obscuro, mas um dia conheceremos Ele face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Deus nos conhece de trás para frente, meu irmão. De dentro para fora, de fora para dentro. Por isso que não adianta chegar na presença do Senhor cheio de cera. Por isso que o que Deus espera de nós é um coração contrito e quebrantado. Por isso, para ver perdão dos nossos erros, Deus não quer ouvir justificativas, Deus quer ouvir arrependimento. Quebrantamento. Quantas vezes eu mesmo já fiz essa oração, Senhor, sabe como é que é? Lá atrás aconteceu aquele, e aí não deu, né? Conhece, meu irmão? Deus sabe. A palavra dele é verdadeira e a palavra dele diz que não seremos tentados além daquilo que nós podemos suportar, mas quando formos tentados junto com a tentação, Ele providenciará o escape. Então quando caímos, caímos sabendo que caímos. Caímos sabendo que poderíamos ter evitado. Mas Deus também não é aquele Deus carrasco que espera você cair para te dar uma lambada. Ele é um Deus misericordioso com aqueles que verdadeiramente se arrependem. Amoroso. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que hoje conhecemos Ele em parte. Chegará o dia em que conheceremos plenamente, como também por Ele somos plenamente conhecidos. Agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Sem Jesus, não adianta ter fé. Sem Jesus, a esperança vai só até ali. É importante permanecer os três, é importante eu ter esperança, é importante eu ter fé, é importante nós termos tudo isso, isso faz parte. Agora, sem amor, porque o maior de todos é o amor. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando nós temos Ele no nosso coração, ainda que a esperança acabe, ainda que as coisas sejam contrárias, ainda que possamos perder a esperança em certas coisas, nós ainda assim temos a certeza que Ele está conosco e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só quem tem Jesus entende essa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, para Deus cooperar para o nosso bem, Ele nos tira a esperança. Esperança em alguma coisa, esperança em alguém, esperança em situações.
E a gente fica, meu Deus, por quê? Como? O que a igreja precisa é de Jesus Cristo. É do Espírito Santo dentro do seu coração. É Paulo e é João. Um outro que fala do amor com uma supremacia, porque ele mesmo, quando escreve o Evangelho de João, ele diz que ele era muito amado pelo Mestre, Jesus o amava. Ele foi um daqueles que, quando todos abandonaram Jesus, ele não abandonou, ele estava lá na cruz. Quando Jesus foi levado a Caifás, a Anás, o sumo sacerdote, quando Jesus foi preso, antes de Jesus ser preso, ele estava lá com Jesus no Getsêmani, e quando Jesus foi preso, Tiago, ninguém sabe onde foi parar, Pedro negou Jesus, agora João, a Bíblia diz que ele estava lá, ele entrou no pátio, ele estava lá com Jesus. Quando Jesus foi afligido, maltratado, quando Jesus estava na cruz, já, Jesus olha e vê Maria, sua mãe, vê Maria Madalena, vê a outra Maria, vê algumas mulheres e vê aquele discípulo a quem ele amava, diz a Bíblia. Jesus em João 17 diz que muitos o abandonariam, mas João estava lá. E Jesus disse, agora cuide de Maria, minha mãe, a partir de agora ela faz parte da sua família, e João passou a cuidar dela, adotou a Maria, mãe de Jesus, como membro, parte da sua família. Então esse camarada aqui tem autoridade para falar de amor. E ele escreve coisas maravilhosas, e ele mostra o quanto Jesus nos amou. O que ele passou por nós. Jesus, o tempo está acabando. Em João 12, a Bíblia diz que Jesus estava perturbado. Mas ele veio para aquela hora, ele disse, e se eu vim para essa hora, seja feita à vontade. Quando a gente olha para Jesus, a gente se lembra das dores físicas, dos açoites, dos cuspes, da cruz, da coroa de espinhos. E de verdade, meu irmão, para se cumprir a palavra, a Bíblia diz que sobre si ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, para levar as nossas enfermidades, as dores que a gente tem hoje, o bico de papagaio, aquilo outro, ele teve que sofrer no corpo, e por isso a cruz. Mas agora as dores maiores que Jesus enfrentou, não foi no corpo, foi na alma. Foi na mente? Foi nos sentimentos? Se a gente estudar um pouco de ciência, a gente sabe que quando a gente sofre um corte profundo, uma dor profunda, uma fratura, algo muito sério, a gente libera endorfina, né? E ela acaba anestesiando a dor. Então Jesus sofreu muito, mas o seu corpo estava liberando. Agora as maiores dores ele sofreu foi na alma, ao ponto de suar sangue, ao ponto de desejar, Senhor, passe de mim esse cálice, contudo não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quando ele falou isso, ele ainda não estava apanhando, mas ele já estava sofrendo na sua mente, na sua alma, dores terríveis. Só que, sabe o que me deixa feliz, meu irmão? Grato, é que ele não desistiu. Porque se ele tivesse desistido, nós não estaríamos aqui hoje. Se ele tivesse sucumbido às frustrações, ao desânimo, às palavras contrárias, às calúnias, as pessoas que olharam para ele e diziam, tu não é filho de Deus, então salva-te a ti mesmo. Palavras ferem muito mais, meu irmão, do que um tapa no rosto muitas vezes. Jesus não desistiu. Ele foi à cruz do Calvário. Por que nós desistimos hoje tão fácil de Jesus? Por quê? Por que nós desistimos tão fácil quando o irmão não dá o paz do Senhor para a gente?
Quando alguém não trata a gente como a gente esperava ser tratado, logo a gente já desiste, não quer mais vir na igreja, não quer mais se misturar, não quer mais estar em lugar nenhum, porque fui ferido. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. Mesmo sendo afligido, mesmo sendo açoitado, a Bíblia mostra que era 6 horas da manhã, ele estava apanhando. Seis horas da manhã ele já estava apanhando. 9 horas da manhã, pregaram ele na cruz. Meio-dia ele gemia, era humilhado, cuspiam nele, davam vinagre para ele beber, e sabe o que ele dizia? Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe quem é que estava lá ferindo ele? Era eu e você, meu irmão. Éramos nós que estávamos lá diante daquela cruz, zombando. E ele estava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. 3 horas da tarde ele disse: está consumado. Você tem noção de quantas horas essa cruz afligiu Jesus? Das 9 da manhã às 3 da tarde estava crucificado, fora o açoite, a zombaria e tudo que viveu. Já pensou se Jesus desistisse? Ele tinha poder para isso. Ele disse: se eu quiser eu mando uma legião vir aqui agora e não sobra ninguém. Mas ele foi até o final. A palavra que eu quero deixar para nós hoje, nós vamos fazer essa Santa Ceia agora, é essa: vamos até o final, gente. Independente se reconhecerem ou não, nós temos a obrigação de, como os filhos de Deus, conhecedores da palavra, fazer o bem, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Agora, nem todos sabem dessa palavra. Muita gente vai te pagar o bem com o mal, mas você vai até o final? Para terminar, pode se colocar de pé. Aleluia. Os obreiros podem preparar a ceia. Para terminar, Filipenses 2, verso 3 em diante. A palavra de Deus diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Presta atenção no verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está um princípio da ação e reação, causa e efeito. Isso é uma lei da vida, é uma lei da física. Toda ação gera uma reação. Sabe o que nós estamos buscando? Temos um novo nome.
Estamos buscando restauração do nosso nome. Estamos buscando um tempo onde o Senhor nos exaltará. Fará valer a pena tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos. Todos aqui queremos crescimento, queremos reconhecimento, todos. Seja a atitude a mesma de Cristo Jesus. Ele é o primeiro, Ele é o primogênito. Depois dele todos nós viremos. E a atitude dele para chegar lá foi esvaziar-se, humilhar-se, não desistir, considerar outros superiores a ele mesmo, mesmo sabendo todo o poder que ele tinha. Ele enfrentou. A cruz para Jesus foi o início para nós. Ele morreu, Ele entregou o seu espírito. No terceiro dia, a Bíblia Sagrada diz que Ele ressuscitou o discípulo a quem Ele amava. Entrou no seu túmulo e viu aqueles lençóis. O corpo já não estava mais lá. E a parte separada estava aquele lenço que cobria o rosto de Jesus, dobrado, com todo cuidado. Se você estudar a história do povo daquela época, o povo judeu, hebreu daquela época, todo menino judeu sabia sobre a história do servo e do seu senhor. Quando o seu senhor sentava à mesa, o servo servia a mesa exatamente como ele queria. E o servo lhe entregava um lenço. E aquele lenço ficava com o senhor, e o servo não podia de maneira alguma intervir, tocar na mesa, chegar na mesa, não poderia chegar sem que o Senhor permitisse. E o sinal para o servo chegar era esse: se o lenço estivesse jogado sobre a mesa, aquilo simbolizava: eu terminei, pode vir. Agora, se o Senhor, sentado na mesa, precisasse fazer algo, ir ao banheiro, ir ali, resolver alguma coisa, e depois ele quisesse voltar para comer, a história diz que ele deixava o lenço dobrado. E aquele lenço dobrado simbolizava: eu voltarei. Foi isso que Jesus disse para João. Foi isso que João entendeu quando entrou no sepulcro. Aquele lenço dobrado simbolizava: eu voltarei. Hoje nós sabemos disso, porque Ele está vivo. Ele está no nosso meio, Ele está aqui nessa noite. Ele foi até o final por mim e por você. Isso implica em dizer, meu irmão, que a partir de hoje nós vamos até o final. Nós vamos até o fim. Nós vamos acreditar até o fim. Nós vamos cear hoje, fazendo um voto com Deus, dizendo: Senhor, eu não desistirei mais de Ti, não importa o que acontecer, não importa o que me falarem, não importa o que fizerem, não importa, Senhor, eu estou contigo, e eu vou com o Senhor. A minha atitude vai ser a mesma que o Senhor, a minha atitude será a mesma que o Senhor teve. Eu vou até o final. Eu fui alcançado por este amor, e desse amor eu não desisto mais. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Vou mais que a neve, vou mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve, sim, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo
sim, neste sangue lavado, mais alvo. Quem é livre, adore e diga: eu sou livre. Eu sou livre. Nenhuma condenação há. Nada além do Nenhuma sangue. condenação há. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sou livre. Fomos remidos pelo seu Nada sangue, além do sangue. justificados pelo seu Nada sangue. além do sangue. Foi Ele quem morreu por você Jesus. e ressuscitou por você. Você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Nada além Não há do acusação. Não há acusação. do sangue de Você é livre. Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus você é livre. Celebre com alegria. Você é livre. Aleluia. Deus Eu abençoe. sou livre. Eu sou livre. Livre pra correr. Livre pra correr. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.